Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Fala, minha gente. Paz de Cristo a todos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live devocional, uma live de devocional. Você que está acordando aí agora, você que já está se arrumando para ir para o trabalho, você que já está a caminho do seu trabalho, tira um tempo agora para falar com Deus. Aproveite essas horas de devoção, ofereça agora a Deus as suas primeiras horas, as primícias do seu dia, para a honra e glória do seu nome. Se você pode, manda essa live para um amigo, para uma amiga, para um familiar seu. Deus tem uma palavra para alguém que entrou nessas lives e vai usar você como um instrumento também, para que mais gente venha para cá, né? A irmã Débora tá aqui, gente, que foi aquele panorama bíblico, ô glória, tá impactada até agora. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Vamos orar pra gente iniciar a nossa live. Deixa eu ver aqui quem tá ligadinho com a gente aqui. Irmã como sempre. Fabi, sentimos sua falta ontem na igreja, hein? Tá tudo bem, minha amada? Irmão Wagner tá com a gente. Lidiane, estaremos juntos aí, se Deus permitir, né? Viviane, seja bem-vinda, minha amada. Juliana, Deus te abençoe, tá? Débora também. Matilde, irmã Matilde, hoje esse devocional é dedicado a você. E Juliana Espíndola, obrigada pelo carinho, gente, vocês são bênção. A irmã Matilde, ela colocou nos comentários que ela queria uma live de devocional no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Quem puder escreve aqui, Efésios 1, versículo 13 e 14. E aí a gente vai fazer essa live respondendo, né, o pedido. Então, se você tiver algum versículo que você queira meditar, você queira entender, manda aqui pra gente, tá bom? É claro que a gente não vai fazer exatamente no dia que você pediu, mas vamos sim fazê-lo para a glória de Deus, tá bom? Vamos orar? Vamos orar, gente. Senhor Deus, na Tua presença, estamos aqui nesse momento de oração e nós queremos louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor continua sendo Deus nas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, pensamentos, palavras e atos, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que não é Teu. Toma a nossa vida por completo nas Suas mãos, aqueles que estão entrando, aqueles que vão entrar ainda, aqueles que não puderem entrar, que tudo venha a ser para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Deixa eu colocar aqui, só fixar. Pode ir. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, é uma carta, tá, gente? Capítulo 1, verso 13 e verso 14, diz assim a palavra de Deus. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. 13, versículo 14 também. Já foi? 13 e 14. Gente, quer que eu falar sobre o início? Não. Tá. Pode ir? Gente, como o Fábio falou já, é uma carta. Lembrando que, assim, é até difícil fazer um devocional sobre esse versículo. Não que não seja impossível, dá para fazer, dá. Mas ele é o mais explicativo, tá? Mas antes vamos dar um panoramazinho rapidinho da carta, tá bom? Essa carta para a igreja, que estava lá em Éfeso, vamos dizer assim, né? Ela é considerada pelas pessoas que estudam muito como a coroa das cartas de Paulo. E você vai entender o porquê, né? Só para você entender, a cidade de Éfeso, ela era a capital da Ásia Menor, ela era a maior
metrópole da Ásia naquele tempo. Para você ter noção, a população dela era aproximadamente mais de 300 mil habitantes, era muita gente. E ela tinha um culto lá. Eles cultuavam uma deusa chamada deusa Diana, tá bom? Diana para os romanos é a mesma deusa para os gregos, só que para os gregos o nome é Artemia, é assim que se fala? Artemis. É a mesma deusa, Diana. Ela era considerada uma deusa da fertilidade, tá bom? E, inclusive, o templo que fizeram para essa deusa é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa cidade, ela levou cerca de 220 anos para ser construída, tá bom? E Paulo, quando escreveu a carta para essa igreja, ele estava preso, estava em Roma. E qual foi o propósito dessa carta, tá? Paulo decidiu, ele dedicou a sua vida inteira em ensinar aos gentios, tá? E ele dedicou o ensino falando que os gentios eles poderiam se tornar cristãos, sem se converter ao judaísmo, sem se converter ao judaísmo. Só que isso desagradava muito aos judeus, tá? Porque os judeus eles consideravam a Torá, a lei, a circuncisão obrigatória, tá? E Paulo, ele não queria que houvesse 2 igrejas. Ele entendeu a salvação e ele queria repassar o que é a salvação. E ele queria que fosse só uma igreja, que todos entendessem o que Cristo fez, essa nova aliança. Paulo, então, ele mostrou nesse versículo que o Fábio acabou de ler aqui, que está aí na tela aí para vocês, o resumo do plano da salvação. É muito claro esse resumo, a gente vai ver ali rapidinho, mas ele quis mostrar exatamente o resumo do plano da salvação, o plano da redenção. Ele fala ali sobre adoração, sobre perdão. Nessa carta ele fala sobre a confirmação que nós, eu e você, nós somos propriedade de Deus. Versículo 13 e 14. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre esses 2 versículos, não dá pra gente falar sobre todos eles, mas é muito rico essa carta, e se você puder ler em casa, é muito aprendizado que a gente tem nela. O apóstolo Paulo, ele destaca 2 bênçãos. Vamos lá. O apóstolo Paulo, nesses versículos 13 e 14, ele destaca 2 bênçãos procedentes da pessoa do Espírito Santo. A primeira é selo e a segunda, garantia. A gente vai explicar as 2 aqui. A primeira é selo e a segunda é garantia. Então, primeiro, nós temos o selo do Espírito Santo. Eu e você fomos selados pelo Espírito Santo. Karine, o que é isso? Fábio, lê o versículo pra gente novamente, só o 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa linda. Leia o versículo em casa, gente, pausadamente. Abra sua Bíblia, se você pode, agora nesse momento. Pega esse versículo e marca. Ali está exatamente o resumo. Eu vou explicar para você. O Espírito Santo de Deus, ele nos selou. O processo inteiro de salvação está explicado nesse versículo. Primeiro você ouve. Então preste atenção. Ele mostra como um pecador ele se torna santo. Ele mostra como eu e você fomos alcançados. Primeiro, ouve o evangelho da salvação. Como Cristo morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. Cristo ressuscitou. Depois que você ouve essa mensagem, que Cristo veio, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, você crê. Com o quê? Com a sua fé. Você crê com a fé, que essa fé traz o quê? Salvação. Depois que você ouve, que você crê, você é selado pelo Espírito Santo. Ou seja, você recebe a pessoa do Espírito Santo no momento da sua conversão. No momento que você confessa a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você recebe o Espírito Santo. Você é selado com a pessoa do Espírito Santo. Quem entendeu até aí? Diga glória. Coloca aí, escreve aí para eu entender. Vamos devagarzinho aqui para vocês entenderem o que a gente está falando, tá? Qual é a função do selo? Pensa aí comigo.
Como diz meu marido, você é inteligente. Pensa aí comigo, qual é a função do selo? Gente, pensa no período passado e pensa no selo atual. O selo, ele garante autenticidade, tá? O selo é uma garantia de autenticidade de um documento. Toda vez que você vê um documento que ele é selado, é para mostrar que ele é autêntico, que ele é verdadeiro. O selo, ele também tem uma das características dele, é marcar como propriedade. Toda vez que você vê algo selado, significa que tem dono, que alguém marcou ali como sua propriedade, tá? Tá selado. Você pode imaginar, lembra aí até dos animais, né? Antigamente os bois, eles eram selados para poder marcar que tinha o quê? Dono, tá bom? O selo, ele serve também para quê? Para proteger contra a violação, contra o dano. Já percebeu uma carta? Como é que era a carta antigamente? Você escreveu a carta, você fecha a carta e você sela a carta. Você coloca o selo lá para quê? Para mostrar que essa carta não foi lida. Ela está fechada, ela está selada, ela está guardada para poder chegar até onde o seu destinatário final. Então, para não acontecer nenhum dano, para a informação não ser passada para outras pessoas. Então, ela está selada. Então, Karine, o que é o selo? Vou te explicar. Selo nada mais, nada menos é do que Jesus comprou eu e você por um alto preço, gente, pelo sangue dele vertido na cruz do Calvário. Jesus pagou um preço por mim e por você. Portanto, eu e você somos propriedade dele. Nós somos selados, oh, aleluia, senti a graça dele aqui, nós somos selados como garantia dessa transação, dessa poderosa transação. A transação final que vai acontecer lá na glória. Entre aspas, né, gente? É uma palavra usada para... É uma palavra para poder te explicar o que está acontecendo, tá bom? Quer falar alguma coisa sobre selo? Posso continuar? Vamos lá, gente. Selo, todo mundo entendeu? Que todos nós somos selados pelo Espírito Santo. O que é o selo do Espírito Santo? Que nós temos o selo a partir do momento que a gente declara ele como nosso Senhor, que a gente ouve a palavra, tá bom? Segunda coisa que o apóstolo Paulo explica aqui, que é a garantia do Espírito Santo. Então vamos entender agora o que é a garantia do Espírito Santo. É como se fosse um anel de noivado. Fábio, antes de casar comigo, ele colocou um anelzinho no meu dedo, né? Ou seja, o que ele fez? Deixa eu garantir logo o meu casamento? Deixa eu garantir logo, foi isso? Exatamente. Me pegou de surpresa, gente, não sabia não. Fiquei toda feliz, né? Então, a garantia nada mais é como se fosse, só para fazer uma explicação assim mais fácil de entendermos, é como se fosse um anel de noivado. Essa garantia, gente, é a herança da nossa redenção. Nós vamos ser salvos. Seremos salvos, moraremos com Jesus. Então, nós temos uma garantia. Que garantia é essa? A nossa salvação, a nossa redenção. Então, o Espírito Santo, ele também foi dado para mim, foi dado para você, como garantia. Olha que coisa linda. Daquilo que Jesus fez. Foi dado como garantia. Então, você recebe, você ouviu a palavra, você recebe, você é selado. E por que você tem esse selo? Como garantia. Como garantia. Então, o que é garantia? Garantia significa como você pagou a primeira parcela ali de alguma coisa, e mesmo que o pagamento integral ainda não tenha sido efetuado, se acontecer qualquer coisa, você tem uma garantia de exigir aquele produto, de exigir alguma coisa, certo? Isso é garantia. Mesmo que você ainda não tenha pago tudo, aí já percebeu quando você vai comprar alguma coisa, um eletrodoméstico, por exemplo, aí a pessoa do caixa, tu vai pagar no cartão, parcelado em 12 vezes. Aí a pessoa do caixa, você quer estender a garantia? Justamente para quê? Para você ter um tempo ali, se der algum problema, você ter uma garantia de recorrer daquele produto. Garantia é exatamente isso. Mesmo que você não tenha pago todo, é como se fosse uma primeira parcela de um pagamento integral, tá bom? Que será efetuado ainda, mas você tem uma garantia, uma segurança. E o Espírito Santo de Deus, gente, é a nossa segurança. O Espírito Santo de Deus é a nossa garantia. É o penhor. É o nosso penhor. Vou falar sobre isso. O Espírito Santo, ele garante a quem? A mim, a você, a nós, filhos de Deus, que ele, quem? Deus, terminará a sua obra, levando eu e você para a glória.
Jesus vai voltar. Jesus vai buscar a sua igreja e vai nos levar para morar com ele. E a certeza, quem dá essa certeza para você? A pessoa do Espírito Santo que habita em você. Quem dá essa garantia? A pessoa do Espírito Santo que habita em você. Então a gente precisa lembrar aqui que existem três estágios. Primeiro estágio, fomos redimidos. Éramos pecadores, merecíamos a morte. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. Mas pelo que Cristo fez na cruz, nós fomos redimidos. Isso fala de justificação. Lê o versículo 7 para mim, por favor, amor. 1:7. Isso fala de justificação. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, a resposta está ali. Capítulo 1, versículo 7. Fomos redimidos pelo sangue vertido lá e temos essa redenção, essa justificação pelo que Cristo fez. Segundo estágio, é o que eu e você estamos vivendo hoje, que é o mais difícil, eu creio, que é estamos sendo redimidos. Karine, o que significa isso? Estamos em processo de santificação, estamos em processo de ser como Ele é. Nós, quando chegarmos lá em cima, a gente vai ter um corpo glorificado, gente. Mas enquanto isso, a gente está aqui, a gente está lutando com essa natureza. Lê pra gente lá, amor, Romanos 8, versículos 1 ao 4. Ou seja, estamos em processo de santificação, tá? Estamos sendo redimidos, estamos sendo limpos do pecado. Estamos tirando a natureza pecaminosa e caminhando para a natureza santa de Deus. Romanos 8, versículos 1 ao 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Jesus, ele já pagou o preço. Mas eu e você agora estamos nesse processo de santificação. Se você ler cuidadosamente, anota essa referência e pausadamente, você vai entender esse processo que eu e você estamos vivendo, que é o processo de santificação. E por último, seremos redimidos. E aí é como a gente... Karine, fomos redimidos, estamos sendo redimidos e seremos redimidos? Sim, gente. Agora a gente vai falar sobre a glorificação. Lê pra gente, Fábio, versículo 14, Efésios 1, versículo 14. A gente vai ter um novo corpo, uma nova natureza. Então a gente agora, depois disso tudo, a gente vai ser glorificado, tá? O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. É o penhor da nossa herança em resgate da sua propriedade. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, vai ser tudo para a glória de Deus. E quem é o penhor? Como a gente já explicou, garantia. O Espírito Santo colocou na gente essa garantia. Para quê? Para nos resgatar. Então seremos glorificados. E ali encerra exatamente, como eu posso dizer, a mensagem de salvação, tá? Guarde uma coisa. Talvez agora vai pegar um pouquinho, mas eu não tenho preocupação com isso. A obra do Espírito Santo, gente, na nossa vida, acabamos de falar que ele é o selo e que ele é garantia. E explicamos o que é selo e explicamos o que é garantia. Só que a obra do Espírito Santo, ela não é unilateral. Não é só o Espírito Santo que tem que trabalhar. Eu e você precisamos também fazer a nossa parte. Não adianta Deus derramar o Espírito Santo sobre mim e sobre você se a gente não colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende na palavra. Se a gente não fizer isso, é a mesma coisa que a gente não entendesse a importância do ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Karina, eu não entendi. Essa live nos chama a atenção que eu e você, nós precisamos decidir, olha a palavra que eu usei, decidir corresponder com a pessoa do Espírito Santo. Eu e você, nós podemos reter, absorver essa presença. E isso é que vai fazer a diferença. Se a gente não entender qual é o papel do Espírito Santo,
qual é a obra do Espírito Santo, ela pode ser desperdiçada. Essa é a palavra. Ela pode ser desperdiçada. E se a gente desperdiçar, a gente está caminhando por um caminho muito perigoso. Vou te provar na palavra. Então é muito importante, se você já foi selado com o Espírito Santo, você entendeu essa garantia, você precisa ter interação com a pessoa do Espírito Santo. Atos 7, versículo 51, diz o que, amor? Atos 7, 51. Está escrito da seguinte maneira: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ou seja, foi um discurso de Estevão. E ele está falando que uma pessoa, quando tem um coração duro, essa pessoa escuta, mas ela não pratica, ela está resistindo à pessoa do Espírito Santo. E eu já ouvi algumas pessoas dizerem sobre isso: mas o Espírito Santo não pode ser resistido. Mas por que está escrito na Bíblia? Se não pode ser resistido, por que colocou isso aqui na Bíblia? Entenda. Não basta só que o Espírito Santo faça a parte dele. Eu e você também precisamos corresponder com ele. A Bíblia fala que o Espírito Santo, gente, é a nossa segurança. Acabei de explicar aqui. É a nossa garantia para que eu e você venhamos completar a carreira. Para que eu e você venhamos chegar no final dessa trajetória, que é a salvação, que é a glorificação. Lê pra gente Efésios 1, versículo 13 e 14. Novamente, que é o versículo chave aqui que a gente está falando sobre ele, destrinchando sobre ele. Efésios 1, versículo 13 e 14, que é o que a gente está trabalhando aqui. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Como o Fábio colocou aqui, penhor da nossa herança. Tá falando de quê? Garantia, já expliquei aqui. Então, gente, a pessoa do Espírito Santo é estar com ele no momento da redenção. No momento que Cristo vier buscar a sua igreja, nós precisamos estar com essa garantia. Nós precisamos estar com esse selo, com a pessoa do Espírito Santo. Então, a pessoa do Espírito Santo não é o quanto que você teve experiência com o Espírito Santo, o quanto você profetizou, o quanto você falou em línguas. É o quanto eu e você se relacionamos com a pessoa do Espírito Santo. Se a gente não se relacionar com alguém, a gente perde a amizade dela. Não é assim? A partir do momento que você deixa de falar com alguém, vai se esfriando a amizade. E é a mesma coisa que acontece com o Espírito Santo. Se você não se relacionar com ele, gente, você perde essa garantia. Se você não se relacionar com a pessoa do Espírito Santo, você morre espiritualmente. Então, Efésios 4, versículo 30. O que diz lá, amor? Olha isso. Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso é forte demais. E não entristeçais, significa que eu e você podemos deixar ele triste. No qual foram selados para o dia da redenção. O selo começou no dia da conversão, já expliquei aqui para vocês. No dia que eu e você nos convertemos, aceitamos a Jesus, ou seja, nós fomos selados. Agora o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Agora a gente precisa preservar a pessoa do Espírito Santo num relacionamento contínuo. Contínuo. Senão a gente vai entristecer e a gente vai afastar ele de nós. E aí, gente, toda vez que você entristece a pessoa do Espírito Santo, você ocasiona uma bagunça num relacionamento. E aí o que acontece? Você compromete a tua garantia. A garantia que ele estaria com você até o dia de Jesus vir buscar, você perde essa garantia. E tem gente que acha que nunca ouviu a voz do Espírito Santo, agora vai pegar. Mas, Karine, como é que eu sei que o Espírito Santo está comigo? Eu aceitei Jesus, mas eu não sei reconhecer. Eu acho que eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo. E eu vou falar que você ouve sim. O problema é que às vezes você não quer se relacionar com ele. Às vezes você não quer se comprometer com a pessoa do Espírito Santo. Vou dar um exemplo para ficar fácil para você. Às vezes você está na frente da televisão, você ouve uma voz dentro de você, falando que você poderia aproveitar o seu tempo da melhor forma. E aí você faz o quê? Você ignora, continua assistindo. O que é isso? É a voz do Espírito Santo de Deus. Talvez você passou por uma roda de amigos no trabalho, alguém contou uma piada, e aí tá aquele momento de um monte de gente contar piada, e você lembra de uma que é daquelas, que é da tua época que você não servia Jesus.
é uma piada feia, suja, e você ainda assim você vai lá e fala, só que o Espírito Santo na mesma hora te lembra. Você sabe que é algo feio, mas você vai lá e fala. Você contou a piada, depois você sai daquela roda triste, se sentindo mal. Você não colaborou, você não cooperou com a pessoa do Espírito Santo, você não se relacionou com a pessoa do Espírito Santo. Talvez você está na internet, você clica em coisas que não é para você clicar. Você está mais uma vez mostrando que você ouviu a palavra, mas que você não creu na palavra que você recebeu. Você não está interagindo com a pessoa do Espírito Santo. Então, gente, várias coisas, talvez passando muito tempo na rede social, uma voz te incomoda, vai ler a Bíblia, vai fazer outra coisa, vai orar. E você faz o quê? Ignora. Isso é o quê, gente? Interação com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi, tem um selo dentro de você, ele quer interagir com você, ele quer falar com você. Ele quer te chamar com um momento pessoal ali, de interação, de crescimento, de santificação, processo de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que nós precisamos nos santificar, nos separar. Nós temos a garantia, mas se você não interagir com ela, você perde. O Espírito Santo, gente, é o nosso guia. O problema é que as pessoas acham que o Espírito Santo, ele só é um ser que age no sobrenatural. Tem gente que só percebe a presença do Espírito Santo se tem alguém marchando, pulando, falando em línguas, se tem o ato ali da conversão acontecendo. Só que o Espírito Santo não é isso, gente. Karine, você está dizendo nessa live que eu e você precisamos cooperar com a pessoa do Espírito Santo? Sim, eu e você precisamos cooperar com a pessoa do Espírito Santo. Você está dizendo, Karine, que eu tenho que fazer alguma coisa? Sim, eu e você temos a nossa parte para fazer. E eu te provo na palavra, Romanos 8,14. Lê para nós, amor. Vou ler de novo, já falamos aqui, vou ler de novo para ficar gravado. Romanos 8, versículo 14. Olha o que diz. Romanos 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados. A partir do momento que você não interage com ele, que você não ouve a voz dele, você não é guiado por ele. E se você não é guiado por ele, você não é filho de Deus. Tá na Bíblia, não sou eu que estou falando. Você consegue compreender isso? A palavra guiado, gente, se você pegar a raiz dessa palavra, se você pegar ela no original, no grego, é o mesmo que alguém que te toma pela mão e te conduz até o destino final. Esse é o papel da pessoa do Espírito Santo. É te pegar todos os dias pela mão e falar, filho, eu tô com você até a redenção, até ele voltar. Eu quero te conduzir até o destino final. Deus quer conduzir você até o destino final. Oh, aleluia. Até quando ele voltar, ele é a nossa garantia. E como eu disse, o problema é que a maioria das pessoas acha que o Espírito Santo é só um destino profético, é só um momento da conversão, da decisão. Acha que o papel do Espírito Santo é só ele, só a conversão. É o Espírito Santo que convence, aprendeu. É o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo. E acha que o Espírito Santo só faz isso. Não, gente. O papel dele é esse. Não é isso, não. A Bíblia fala, eis que estarei convosco. Se eu não for, ele não vem. Jesus precisou ir para o Espírito Santo vir. E ele deixou para a gente muito claro, eis que estarei convosco. Eu sinto graça dele aqui todos os dias, até a consumação dos séculos, até Jesus voltar, o Espírito Santo está aqui. O problema é que você não quer interagir com ele, você não quer conversar com ele, você não quer ouvir ele, você não quer obedecer ele. Aleluia. Então, gente, a Bíblia revela que o papel dele é muito mais do que isso. Ele quer terminar, ele quer conduzir a gente até terminar o nosso caminho. Ele quer que eu e você cheguemos aonde? Na vida eterna, na garantia, naquilo que foi programado, naquilo que foi proposto, naquilo na qual Jesus veio para esse mundo. Romanos 8, 26, o que diz lá, amor? Pra gente encerrar. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa linda, olha o que o Espírito Santo de Deus faz. Da mesma maneira, ele também nos ajuda nas nossas fraquezas. Está fraco? Chama a presença do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus me ajuda. Ele te ajuda, ele intercede a Jesus, ao Pai, por mim, por você. Ele entende a nossa fraqueza, gente. Então, se você está fraco, a pessoa do Espírito Santo, o papel dele é justamente esse, te conduzir, te ajudar. Então, perceba que é um trabalho em conjunto. Gente, não sou eu que estou falando, não, está no texto. O Espírito Santo ajuda onde? Nas nossas fraquezas. Ajuda. Ele não diz, ele atua sozinho. Não está escrito isso. O Espírito Santo atua sozinho. Não, gente.
ajuda, ele te ajuda. Ou seja, é necessário uma parceria. Então, existe uma responsabilidade que é minha. Existe uma responsabilidade que é sua. E qual é o segredo? Interação com ele. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. E a gente encerra agora esse devocional, que foi mais um estudo, 1 né? Tessalonicenses. Isso aí, pediu a gente. Irmã Matilde, tô respondendo aí? Essa Fala aí, interage aí com a gente. Ô, Glória. 5:19. O que tá escrito lá? 1 Tessalonicenses 5:19. Não apagueis o espírito, ou não extingais o espírito, em outras versões. Em outras versões, não extingais ou não apagueis. Então significa que eu e você podemos diminuir a ação do Espírito Santo na nossa vida. Entenda? Não, podemos eliminar. Eliminar. Apagar é eliminar, tá? Não é diminuir, não. Ou apagar seja, mais forte ainda. Então nós podemos apagar tá? a atuação do Espírito Santo. Extinguir é Eliminar, extirpar, apagar. eliminar. Tá? Paulo não está amenizando a palavra, não. Paulo está falando o correto aqui. Apagar. Então eu e você, nós podemos apagar a chama dele. Mas, Karine, um dia eu recebi esse selo. Pois é, mas se você não interagir com ele, já viu um fogo? Se você alimentar o fogo com brasa, o que acontece? Ele vai crescendo. Agora, se você não alimenta o fogo, ele apaga. É exatamente isso. Se você não corresponder com a pessoa do Espírito Santo, você pode eliminar ele da sua vida. Significa que você não recebeu a palavra. Você até foi selado, mas você não quis ter interação com a pessoa dele. E a garantia? Perdeu a garantia. A garantia não é isso? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo, de ter um eletrodoméstico aqui em casa novinho, quando eu fui ver, acabou a garantia. Tá quebrado, não tem mais como trocar. E agora? Não tem mais garantia. O que eu faço? Joga fora. E aí? Não perca a sua garantia. Não perca a sua garantia. Aleluia. Gente, quem entendeu essa palavra, foi mais um estudo, né? Irmã Matilde, espero que tenha abençoado sua vida, tenha entendido aí a diferença de selo e garantia para a glória de Deus. Amém? Falar alguma coisa, irmão? Não. Perfeito. Amém. Você entendeu? Recebeu? Você está aí ainda? Entendeu qual é a função do Espírito Santo? Então não perca a sua garantia, porque todos nós já fomos selados para a glória de Deus. Fábio, interage aí, vê quem está aí, para a gente orar e selar essa palavra. Quem está conosco é a nossa irmã Andréia, estava com a gente lá no culto ontem. Irmã Fabiane, missionária Ruth, a irmã Mônica Carvalho, a irmã Marta Caetano, lá de Santa Cruz. Ô, Glória! Nossa querida irmã Roberta, irmã Meire, lá do Corcundinha, a irmã Viviane, da Taquara, a irmã Lidiane, a irmã Renata Carvalho, pastora Renata, isso aí, ô Glória. Irmã Juliana estava conosco também no culto ontem. O irmão Fábio, que sou eu, também estava no culto ontem. Irmã Monique Sarmento, lá de Santa Rita. Irmã Débora Martins, de São Paulo. Irmã Maria Alexandre também estava no culto ontem. Irmã Matilde. Irmã Neia. E a irmã Neia, nossa querida irmã Neia, lá da nossa igreja. Carla de Minas. Irmã Carla Maria de Minas Gerais. A irmã Milene. Gente, quem não conseguir comentar aqui na live, ai, Karine, eu queria participar, mas não consegui escrever, me chama lá no direct para eu poder te seguir, para você conseguir participar aqui das lives, tá bom? Eu preciso te seguir, tá bom? Aí você consegue comentar aqui, participar ao vivo, depois eu vou subir essa live lá pro YouTube, nos ajude também lá no canal do YouTube, para que mais pessoas venham aprender, conhecer, crescermos juntos. Vamos interagir com a pessoa do Espírito Santo, tá? Ele é uma pessoa e é necessária a nossa interação, tá? Teu link do YouTube tá lá na bio do Instagram, tá? Você que não tem um canal, não segue a gente lá no canal, não segue ela no canal lá do YouTube. Dela do YouTube, o meu também. Logo na primeira página do Instagram tem lá bio. Aí você clica no link que tem lá, tem a foto da Karine e tal. Aí lá te direciona pro YouTube dela. Não tô inscrita? Se inscreva lá no canal, comenta lá no canal, no meu também, vai no meu lá, Fábio Alves. Tem lá bio, logo no início da página do Instagram. Karine Mendes, aparece lá. Bio, aparece a descrição, Karine Mendes, tal, sou assim. Aí você clica lá, vai te direcionar pro link no YouTube, tá bom? A gente tá aprendendo a mexer nessas ferramentas, inclusive lá no YouTube a gente aprendeu ontem, né? E fizemos ali ao vivo ali, mas ainda tem muita coisa para melhorar.
colocar slides. Então, conforme a gente vai fazendo os estudos aqui do panorama bíblico, a gente vai colocar os slides para poder facilitar a compreensão, o melhor entendimento. Então, assim, é mais fácil você até acompanhar por lá, né? Então, depois que todo mundo estiver lá, aí provavelmente eu vou cancelar aqui do Instagram, né? Vou deixar só lá, só num lugar só. Porque dá trabalho, gente. Meu Deus, subir para 2 lugares. Então, nos ajude aí, vai para lá, tá bom? Que Deus abençoe vocês sempre para a glória de Deus. Vamos orar, mozinho? Oremos então ao nosso Deus. Senhor, nós entregamos essa quarta-feira nas suas mãos por completo, lhe pedindo, meu Pai, que o Senhor venha tomar a nossa vida. O Senhor venha, meu Pai, nos dar a direção, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, Senhor, no dia de hoje, para que nós possamos fazer a Tua vontade e não fazer a nossa. Em nome de Jesus, te pedimos isso nesta manhã, crendo, meu Pai, que nós teremos um dia produtivo para a glória do Teu nome. Toma cada pessoa que está nessa live aqui, estão indo para o trabalho, estão em casa, estão acordando agora, estão arrumando o seu dia, Pai, que organizando o seu dia, para que possam ser de fato, meu Pai, um dia onde o Teu nome vai ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Gente, obrigada pelo carinho. A irmã Meire tá chamando a gente para poder ir lá ministrar em março. Vambora? Vamos lá. Já estão com saudade já de vocês, né? Um abraço a todo mundo aí. Pastor Douglas do Carmo. Que isso, que honra, hein? Entrou aí na live o nosso pastor Douglas do Carmo. Meu Deus. Que honra. Meu Pai. Não sei se ele entrou e saiu, mas é uma honra, tá? Deus abençoe. E Deus abençoe a todos aí, tá? Em nome de Jesus. Um beijo, gente. Até amanhã com mais um devocional. Se você quiser entender um pouquinho mais, coloca aqui. Pra gente é um desafio, né? A irmã Matilde colocou, vamos lá, quero estudar sobre Efésios 1, versículo 13 e 14. Quero um devocional. Eu falei, meu Deus, não é muito um devocional, não, vai ser mais um estudo. Mas foi bênção, né? Pra glória de Deus. Coloque aqui nos comentários, ou coloca lá nos comentários no Instagram. E a gente vai estar procurando estudar para a glória de Deus e trazer essa palavra para vocês, tá? Um beijo. Missionária Ruth, ô glória. Tchau, gente. Paz de Cristo a todos.